Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Vamos começar aqui essa live sobre a religiosidade no divã de Freud. Antes de tudo, queria que vocês fossem me falando se está funcionando bem o som, a imagem, para a gente começar. Seja muito bem-vinda, Luciana. A gente está aqui acabando de começar. Então, quando vocês puderem, me digam aí se está funcionando bem o som, a imagem, para que a transmissão funcione bem. Então, ótimo. Obrigado, Luciana. Então, hoje eu vou lançar um curso sobre o caso clínico de Dora, paciente do Freud. E uma hora antes entrei aqui para falar um pouco sobre esse projeto, sobre porque eu acho que é importante estudar os casos clínicos de Freud quando a gente está pensando a dimensão da religiosidade e também quando a gente quer entender um pouco melhor como é que Freud lidava com os elementos religiosos na sua clínica, né? É interessante que todos os grandes 5 casos clínicos de Freud trazem elementos de religiosidade. Não necessariamente uma religiosidade dos próprios pacientes, mas, por exemplo, como a gente vai ver no caso Dora, ela fica fascinada com o quadro da Virgem Maria, muito famoso, né, da Madonna Sistina, e fica contemplando por 2 horas. E a maneira como Freud lida com isso, articulando com os sonhos que ela tem, com a transferência, com a análise, é muito interessante. Eu espero que nessa breve 1 hora a gente consiga ver claramente alguns fundamentos para lidar com a questão da ética e da clínica, além da formação analítica, né? Então, estou falando um pouco, esperando 5 minutinhos para as pessoas irem entrando, né? Então, meu nome é Bruno Albuquerque, para quem não me conhece. Eu fiz a graduação em Psicologia, mestrado em Psicanálise e doutorado em Ciência da Religião. E recentemente concluí a graduação em Teologia e um pós-doutorado em Filosofia. Então, durante esse percurso interdisciplinar, eu venho procurando explorar uma série de elementos que são um pouco deixados de lado muitas vezes, de maneira particular a questão da religiosidade articulada com o saber psicanalítico, não é? Então, como vocês devem saber, pelo que eu coloquei no banner, são 5 os grandes casos clínicos de Freud, né? O caso Dora, publicado em 1905, o caso Hans, de 1909, o caso Homem dos Ratos, também de 1909, o caso Schreber, de 1911, e o caso do Homem dos Lobos, de 1914, né? Então, a ideia aqui que a gente... Perdão, 14 não, 18. Eu acho que ele foi escrito em 14 e publicado em 18. Geralmente o Freud levava cerca de 5 anos, alguns anos, para publicar os casos que ele atendia, por causa da questão ética, para que os pacientes não fossem identificados. E também acredito que era um tempo de maturação, né, da teoria da clínica, para que ele pudesse, então, partilhar com os colegas os resultados que ele encontrava, né? Então, vamos começar aqui, então, com o tema de hoje, né, o tema dessa aula aberta, né, que é justamente a religiosidade no divã de Freud. Bom, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é o fato de que a psicanálise possibilitou interpretações radicalmente novas para uma série de questões, né, a partir da hipótese do inconsciente. Uma delas é a questão das representações psíquicas de Deus, né, e das motivações, tanto para a fé quanto para a descrença, tanto para a crença quanto para o ateísmo. E um pesquisador
que fez uma tese importante sobre esse tema, que é o Ricardo Torre de Araújo, no seu livro Deus Analisado, Os Católicos e Freud, ele argumenta que é possível sim falar de uma teoria psicanalítica da religião, porque Freud formulou hipóteses para a origem, para a natureza, as funções e o futuro do fenômeno religioso. Então, eu concordo com o Ricardo Torre, e nesse sentido, ele argumenta também que a crítica psicanalítica é uma das mais ferozes, vamos dizer assim, a questão da religião, porque ela aborda não somente fenômenos sociais, mas a própria estrutura da crença, né? E o próprio enraizamento da fé no desejo inconsciente e edípico. Então, ela coloca um desafio para os teólogos e as teólogas, para a ciência da religião. Até hoje, eu diria que é uma dos maiores desafios e que tem muita coisa ainda para ser pesquisada, muita coisa. Em outros países, eu tive contato com pesquisadores de outros países, eu vejo que a abordagem psicanalítica muitas vezes está sendo muito pouco estudada e as questões estão em aberto, né? Então, eu estudei durante o doutorado sanduíche com o jesuíta espanhol Carlos Domínguez Morano. Para mim, ele é a maior referência nesse estudo vivo atualmente, né, em Granada. E ele fala num texto dele importantíssimo, né, que é a tese de doutorado, chamada El Psicoanálisis Freudiano de la Religión, onde ele argumenta que todo o conjunto da obra de Freud, não somente os textos sobre religião, são importantes para compreender como ele entende esse fenômeno, inclusive os casos clínicos. Tem uma chamada aqui. Então, ele traça um movimento da clínica passando pela cultura, da clínica passando pela metapsicologia, né, a teoria freudiana do psiquismo, até a cultura. Então, a primeira coisa que eu queria também destacar sobre a religião no divã de Freud é que nos estudos sobre a histeria, já em 1895, a gente encontra casos de mulheres que procuram se defender de representações sexuais inconciliáveis com a sua educação moral. Dentre esses casos, o Freud menciona uma senhora que tinha ataques de angústia e o Freud escreve assim, vou citá-lo: desde a menopausa, ela ficara excessivamente devota e em cada visita costumava receber-me armada de um pequeno crucifixo de marfim, oculto em sua mão, como se eu fosse o demônio. Ela se lembra então de que na juventude tinha lido um livro que fazia uma referência respeitosa à dimensão da sexualidade e que ela de repente rompeu em lágrimas e atirou o livro para longe, né? Depois ela também lembra que esse primeiro ataque de angústia que ela teve foi quando acordou de madrugada, né, depois de um jantar em família onde estava presente um tutor do seu irmão, e ela tinha uma paixão por esse tutor, né? Então fica muito claro para Freud, nesse caso, a relação entre o excesso de devoção e a tentativa de encobrir representações na esfera da sexualidade, né? Então, isso como uma espécie de pré-história dos grandes casos clínicos, a gente já encontra elementos da religiosidade, né? No caso Dora, que é o curso que a gente começa hoje, daqui a pouco, vai ser exatamente sobre ele, né? No caso Dora, essa questão da sexualidade também comparece, né? Mas por uma outra via. A Dora se identifica com a Virgem Maria. E o Freud vai mostrar que essa identificação tem um duplo viés. Por um lado, a mulher que foi mãe, e por outro, a mulher que permaneceu virgem. Isso está articulado com 2 sonhos que a paciente relata ao analista, né? Então ela conta que ficou 2 horas admirando o quadro da Madonna Sistina. É um quadro muito valioso na história da arte e da filosofia. A gente vai ver. Eu conheço uma pesquisadora que fez a tese de doutorado dela sobre esse quadro. Eu estou combinando com ela para que ela dê uma conferência para a gente sobre esse quadro.
mas que envolve uma série de críticos da arte, filósofos, né, como Heidegger. Bom, então ela fica fascinada por esse quadro, né? E então o analista justamente vai interpretar que esse quadro mostra, ele não vai por essa via da história da cultura, mas da história da paciente, né? Como que ali ela via essa representação de, ao mesmo tempo, ser mãe e permanecer virgem, né? Então, isso aparece nos 2 sonhos que a gente vai ver, né? A gente vai ter oportunidade de estudar com detalhe, né, esse caso. Em segundo lugar, o caso Hans, que é um menininho, né, de 5 anos, que é levado pelo pai, que frequentava o círculo psicanalítico ali. E esse menino sofre com uma fobia de cavalos, que na época era algo muito grave, porque o cavalo era um meio de transporte, então isso dificultava que ele saísse na rua, né? Imagina, seria como uma fobia de carros hoje, mais ou menos. Então ele tinha dificuldade até de sair na rua, então era algo grave. O pai levou ele, né, para fazer... o pai levava as questões que ele trazia para o Freud, né? Então o Freud trabalhava pela via do pai dele, né? O pai dele relatava as coisas e o Freud ia analisando, interpretando, né, acompanhando. E ele vai mostrar que essa fobia foi um deslocamento do ódio inconsciente dirigido ao pai, né, para os cavalos. E o pai, então, seria um rival no amor para a mãe, no amor da mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, Hans ama o seu pai e não podia suportar a ideia de odiá-lo, né? Então, a gente vê que esse mecanismo de projeção do ódio para um animal vai aparecer aonde? No Totem Tabu, que é o principal texto de Freud sobre religião, segundo Carlos Domingos Morano. Eu concordo com ele. Nesse caso, nesse Totem Tabu, Freud vai recorrer ao caso Hans, dentre outros, né, para interpretar como que os povos ditos primitivos se articularam em torno à interdição do incesto e do parricídio, né? Justamente o título do livro, Totem Tabu, vai remeter a essas 2 proibições. O totem, como a identificação lá do animal que não se pode matar, a não ser num certo ritual específico, e o tabu, né, que impulsiona para a exogamia. Bom, isso a gente vai ver também estudando com detalhe quem for acompanhando os cursos. E além disso, tem um pequeno detalhe que eu acho muito interessante, que o pequeno Hans, em certo momento, pergunta para o pai assim: pai, o professor conversa com Deus? Né? Então essa questão da dimensão do saber, do sujeito suposto saber, articulada com a visão que a criança tem de Deus, né? Então isso também pode fazer a gente pensar. Então o terceiro caso que a gente vai estudar é o caso do Homem dos Ratos, que também contribuiu para o Totem Tabu. O paciente criou esse termo, onipotência do pensamento, né? E o Freud chega a dizer, na verdade, melhor dito, uma onipotência do desejo, de imaginar que aquilo que ele pensa acontece ou pode acontecer. E justamente é muito curioso que o paciente ele resgata um único elemento da religiosidade que ele tinha abandonado, que é o elemento da crença na vida após a morte, né? Então, o Freud surpreende, porque o pai já tinha falecido, né? Mas ele tinha medo que alguma coisa que ele fizesse ou pensasse pudesse matar o pai, né? Então é muito curioso, o Freud vai mostrando como que o paciente, ele na verdade prolonga o conflito da ambivalência, né? Amor e ódio pelo pai, através dessa crença na vida após a morte. Além disso, é como se ele desejasse, né, que inconscientemente que o pai estivesse vivo apenas para que pudesse matá-lo, né? Além disso, é muito interessante um detalhe do caso do Homem dos Ratos,
que é a maneira como que ele tentava se defender de certos pensamentos em relação a uma mulher amada, e ele foi criando uma oração que misturava exatamente o desejo por essa mulher e a defesa contra esse desejo por ela, né? Então Freud mostra como que a maneira como esse paciente especificamente rezava tinha esse conflito entranhado, amarrado ali na maneira como ele se expressava. Então o quarto caso clínico não foi realmente um paciente de Freud, né? É o Daniel Paul Schreber, que era um juiz, e o Freud leu as memórias de um doente dos nervos, que ele escreveu para poder sair do sanatório, conseguiu sair. Então, o Freud ele fica fascinado com esse delírio do paciente, né? E como ele constrói uma sistematização muito grande, é quase um delírio estruturado como uma religião, para dar sentido às alucinações que ele tinha, não é? Então, diferentemente do relatório do paciente na clínica, o Freud argumenta que o delírio religioso era secundário, né, em relação ao delírio de perseguição. E ele vai mostrar como que essa representação de Deus que ele constrói, delirante, era uma substituição do pai, né? E o paciente então acredita que ele deveria se tornar a mulher de Deus, destinada a gerar uma nova raça humana, né? Os homenzinhos feitos às pressas. E aí, por meio dessa grandiosidade que ele conquistou diante de si mesmo, né, como escolhido para gerar uma nova humanidade, ele então consegue um incremento do seu narcisismo, que é a via por meio da qual a psicose encontra alguma estabilização, não é? Então, o quinto caso, que é extremamente interessante para pensar a dimensão da religiosidade, é o Homem dos Lobos, que era um paciente adulto, mas que conta como que ele tinha uma fobia de lobos na sua infância, e o Freud vai analisar o que ele chama uma neurose obsessiva de conteúdo religioso na infância do paciente. E a gente vai encontrar vários elementos para trabalhar essa questão da religiosidade, nesse caso clínico, né? O paciente ele pertencia muito provavelmente à tradição cristã ortodoxa russa, um paciente russo, né? Então, a mãe dele introduz a história bíblica para o Homem dos Lobos, na esperança de ajudá-lo a superar sua angústia e o medo dos lobos. Bom, a gente vai ver com detalhe quando chegar o momento, né, lá provavelmente para março ou abril, que a gente vai estudar esse caso com mais detalhe, né? Mas o paciente se esforçava para se defender de uma identificação inconsciente com a mãe. Esse que era o ponto, né? E que o Freud interpreta que por meio da religiosidade, ele ficava beijando os ícones pela casa, não é? Uma série de detalhes da vida dele quando menino, né? Que vão, além do fato dele ter nascido na véspera de Natal, facilitava essa identificação com Jesus Cristo, né? Porque ele nasceu 24 de dezembro. Então, o paciente acaba abandonando a fé por conta de um professor alemão, militar, descrente, e acaba se interessando mais pelo militarismo. Mas até nisso o Freud mostra, e é um elemento, muito, muito importante, que o paciente se aproximava ou se distanciava dos elementos da religião na medida em que ele conseguia lidar melhor com a angústia de castração, né? Então, ele fazia essa flexibilização da sua crença de modo a sentir um pouco mais de alívio psíquico, né? Então, bom, a gente vai ver isso, então, como que o Freud também traz elementos para pensar não só a religiosidade, mas também o ateísmo e a descrença como possivelmente motivados pelo desejo inconsciente e edípico, não é? Então isso é muito relevante também para nosso estudo. Então, no segundo ponto, eu queria salientar para vocês a questão da singularidade
articulada com a dimensão da religião na clínica. Porque a gente viu que os analisandos do Freud, eles recorrem a elementos religiosos variados para se defender da castração, em primeiro lugar, tentando se livrar de representações ou sexuais ou agressivas que destoam de uma imagem ideal construída pelo eu e procurando caminhos para lidar com a ambivalência afetiva em relação ao pai. Então, o que a clínica psicanalítica evidencia é como um fenômeno que é tão complexo como a religião é tomado por cada sujeito de forma singular. A singularidade é a palavra-chave aqui na clínica psicanalítica. Então, por meio da herança familiar de cada sujeito, a religião se inscreve das maneiras mais variadas nas cadeias significantes, nas economias libidinais, nas modalidades de gozo. O que Freud mostra, nos seus casos, é que o sujeito tende a se apropriar desses elementos para lidar com seus conflitos inconscientes decorrentes de um mal-estar na cultura que é estrutural. Então, se Freud aborda a religião como um fenômeno de massa, por exemplo, no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde ele analisa a estrutura libidinal da igreja, ou seja, como que os laços de amor e afeto ligam os crentes entre si e em toda a hierarquia, ao mesmo tempo ele também introduz uma nuance interessante nesse mesmo texto da Psicologia das Massas, né? Porque ele aponta que o indivíduo ele não participa só de um grupo, mas de vários grupos. E esse fato de que ele participa de diferentes grupos implica também que isso favorece que ele construa algo de singular, né? Então, vou citar o Freud. Cada indivíduo partilha de numerosas mentes grupais, as de sua raça, classe, credo, nacionalidade, etc., podendo também elevar-se sobre elas, na medida em que possui um fragmento de independência e originalidade. É isso que a análise visa na sua ética, em grande medida. Um fragmento de independência e originalidade de cada sujeito. Então, o próprio Freud, quando aborda a questão da religiosidade no campo da psicologia social, o próprio Freud mostra que a vivência religiosa é também singular, mesmo que comunitária. Então, tanto a religião quanto o ateísmo interessam a análise, porque, como Freud nos mostra, ambos podem estar a serviço de motivações neuróticas e edípicas. Portanto, nem a religiosidade nem o ateísmo podem ser a priori indicativos de saúde ou de patologia psíquica, né? Fé e descrença são decisões subjetivas. Ainda que fortemente marcadas pela sobredeterminação inconsciente, que é um conceito muito importante de Freud, né? Que as coisas não têm uma única causa. Isso também lembra Aristóteles, as causas, né? Nunca é uma causa só. Mas o Freud aplica isso de modo particular à psicopatologia. Então, um sintoma ele tem múltiplas causas, né? Então, apesar disso, nem por isso eles estão isentos, os pacientes, né, da capacidade de deliberar. Isso é uma indicação clínica importante que o meu orientador de mestrado, Marco Antônio Coutinho Jorge, ele sempre destacava bastante na época que eu estudava com ele, né? Que Freud aponta que o objetivo da análise é que o sujeito possa amar e trabalhar, né? E substituir a sua neurose pela miséria comum. É assim que ele se expressa, não é? Então, a análise amplia na medida que ela esgarça o sentido muito fechado das coisas, ela possibilita ao sujeito deliberar com mais liberdade sobre aquilo que ele vai assumir como seu desejo, como sua decisão, né? Como vai se implicar subjetivamente nas suas escolhas. Esse que é o ponto. Então, nada garante que numa análise o sujeito não vá modificar a sua posição subjetiva no campo da fé religiosa ou do ateísmo.
as duas posições podem ser revistas, reconfiguradas, reelaboradas. Isso vale tanto para o religioso quanto para o ateu, especialmente quando convocado frente a uma irrupção do real que desestabilize a consistência da articulação simbólica imaginária que preside a fantasia inconsciente. Eu estou me baseando aqui na construção do psicanalista francês Jacques Lacan, onde ele fala do real, do simbólico imaginário, não é? Então, o simbólico imaginário, de algum modo, constroem, amarram o sentido. O real é aquilo que escapa ao sentido, não é? Então, muitas vezes, tanto o fiel quanto o ateu, eles se deparam com situações em que o real fura aquilo que eles conhecem da realidade. Acontece alguma coisa, pode ser um evento externo, mas pode muito bem ser uma impressão psíquica fortíssima, onde o sentido que ele tem para a vida se vê de repente questionado, radicalmente, não é? Então isso pode acontecer e na clínica, na psicanálise, o analista ele não vai direcionar nem para um lado nem para um outro, ele vai acompanhar o sujeito diante desse trauma, né? O trauma é o furo do real na articulação simbólica imaginária, para poder construir, reconstruir algum sentido que seja permeável, né? Ao mesmo tempo a essa impossibilidade de dar sentido para tudo, não é? Então, existem alguns psicanalistas famosos que entraram nesse debate, psicanálise e religião, e falaram, sustentaram suas posições que variam, desde aqueles que querem unir, criar uma harmonia forte, né, entre essas duas áreas, quanto aqueles que veem que elas não poderiam, de modo algum, conviver. O Philippe Julian é um analista francês, e ele argumenta que tanto a psicanálise quanto a religião recebem hoje uma demanda de sentido para a minha vida, né? Então ele fala que essa relação entre elas é uma questão inevitável na contemporaneidade, né? E não tem consenso nessa área, como eu falei. Alguns sustentam uma aproximação vital entre psicanálise e fé, outros sustentam uma completa incompatibilidade, além de vários matizes entre essas áreas. Então, Julian, que é um autor importante que eu mencionei, ele sinaliza que enquanto alguns autores pensam que a psicanálise não é nem a favor nem contra a religião, outros entendem que a experiência analítica conduz necessariamente ao ateísmo. Então, seguindo numa direção diferente, Julian escolhe a seguinte posição, que eu também assumo aqui nos nossos estudos, né? Que afirmar se a psicanálise necessariamente conduz ou não ao abandono da religião é uma questão insolúvel, se a gente partir da referência à teoria e não à prática clínica, pois tudo depende de cada caso concreto. É assim que o Julian se expressa. Então, para ele, a relação entre psicanálise e religião não é única, né? Deve ser discernida em função do conteúdo do discurso religioso e em função de cada prática da psicanálise. Eu me lembro aqui também de um outro livro do Carlos Domingos Morano, chamado Crer Depois de Freud, que a gente tem traduzido, e nesse livro ele vai argumentar o seguinte, que a questão psicanálise e religião se coloca de novo a cada vez que um paciente enuncia a sua fé, né? E ele, de algum modo, vai falar sobre isso. Essa dimensão do dizer está profundamente implicada, então, na questão, né? Bom, o terceiro e último ponto que eu queria trabalhar com vocês, antes de ouvi-los, tirar dúvidas, é a questão da formação do analista, né? Eu dediquei o meu mestrado e doutorado ao diálogo entre Freud e Pfister, que era um psicanalista e pastor suíço, né? Eles se corresponderam durante cerca de 30 anos. E em uma dessas cartas, no ano que eles se conheceram, o Freud escreve assim para o Pfister: a psicanálise em si não é religiosa nem antirreligiosa, mas um instrumento apartidário do qual tanto o religioso como o laico poderão servir-se, desde que aconteça tão somente a serviço da libertação dos sofredores.
Muito interessante, não é? Então, mesmo Freud reafirma esse posicionamento, mesmo no seu livro mais famoso sobre religião, o mais crítico, e aquele que o próprio Freud mais criticou também para os seus amigos, que é O Futuro de uma Ilusão. Aí ele já tinha a terceira e última teoria do dualismo pulsional, incluindo pulsão de vida versus pulsão de morte. E a segunda tópica, Isso, Eu, Super Eu, quer dizer, ele já está no último momento da sua metapsicologia, da sua teoria, e ele indica o seguinte, que dentre os psicanalistas, alguns de modo algum partilham de sua atitude para com os problemas da religião. Na realidade, a psicanálise constitui um método de pesquisa, um instrumento imparcial, tal como o cálculo infinitesimal, por assim dizer. Já num texto importante que esse ano completa 100 anos, que é A Questão da Análise Leiga, né, o Freud recomendava que o estudo da psicologia da religião deveria fazer parte da formação do analista, junto com a história da civilização, mitologia e ciência da literatura. Né? Isso é muito interessante. No texto O Mal-Estar na Cultura, Freud recomenda que os amores e ódios dos analistas pela religião não os impeçam de trabalhar e avançar na investigação, de maneira análoga à indicação técnica de manejar o amor e o ódio de transferência para que se coloquem a serviço do trabalho analítico. Então, o papel do analista é que, nesse ponto da dimensão da religiosidade, é que indicar o tempo todo que o que aparece surja para a elucidação do inconsciente, né? Para pesquisar de que maneira a religiosidade do paciente está, de algum modo, articulada à sua dinâmica psíquica, não é? Esse é um ponto fundamental de clínica, de ética, de formação do analista, não é? Então, eu acho que essa indicação do Freud, né, de que os próprios afetos do analista em relação à dimensão religiosa sejam colocados a serviço do trabalho analítico, né, é muito importante tanto para a universidade quanto para as instituições de psicanálise, porque a gente vê que o espanto, Freud tinha um certo espanto diante das religiões. Eu estou terminando de escrever um livro, espero lançar no início do ano que vem, né? E nesse ponto da formação eu destaco esse espanto de Freud. Tem um momento em que na infância ele questiona a mãe dele, né, Amália, dizendo: mãe, mas como é que a Bíblia diz que a gente veio do barro? E aí a mãe esfrega as mãos e mostra esses pedaços da epiderme que saem, e Freud se espanta. E marcou para ele aquele espanto, né? Então, esse espanto não pode ser reduzido de forma simplista a uma rivalidade imaginária, um contra o outro, ou um ou outro, ou a psicanálise, ou a religião, né? Que não deixa de ser um desdobramento de uma história muito longa, que é a complexa história da relação entre ciência e religião, não é? Então existem muitas nuances interessantes. Por exemplo, o Freud criou um método de interpretar e aplicou esse método ao estudo dos textos bíblicos. Hoje em dia, um documento da Pontifícia Comissão Bíblica no Vaticano inclui a questão do método psicanalítico como uma das abordagens possíveis de leitura da Bíblia. Então, veja que interessante, né? Por outro lado, o Lacan, ele formula o conceito de nome do pai, recorrendo, por um lado, ao complexo de Édipo da tradição freudiana e, por outro, a questão da tradição judaico-cristã. Mas, de fato, a Karina botou psicanálise, muito legal, psicanálise e religião não são excludentes, não é? Então, como eu falei, existem autores que defendem que elas são excludentes, outros acham que elas são muito harmônicas
e acabam misturando demais. A minha posição dos autores que eu estou trazendo aqui é de que elas são campos distintos, que podem dialogar. É um diálogo difícil, é um diálogo ao mesmo tempo que pode ser frutífero, não é? Porque cada uma tem seus próprios pressupostos, sua visão de mundo, ainda que o Freud diga que a visão de mundo da psicanálise é a da ciência, que é muito mais negativa, né? Ao invés de afirmar o que ela está sempre se questionando. Isso é muito frutífero, especialmente eu defendo isso, né, com a teologia. Então, eu tenho trabalhado alguns textos apresentados nos congressos, né, sobre a questão que a psicanálise levanta para a antropologia teológica, como, por exemplo, a questão do mal e da morte. Ultimamente eu tenho trabalhado a questão do evolucionismo. Enfim, é um diálogo realmente, nisso eu concordo, né, com você. É muito legal porque traz realmente muitas perspectivas que são muitas vezes negligenciadas pelo senso comum, não é? Mas a gente pode também destacar que elas tratam de maneira diferente, né, essa demanda de sentido que elas recebem, né? A psicanálise é um método de investigação e tratamento psíquico, né? E ela é dirigida pela ética da singularidade. Fundamenta-se na imanência do mundo empírico. Constrói uma teoria da clínica para investigar a constituição do psiquismo em sua relação com a cultura. A religião se organiza de modo a transmitir uma mensagem de fé através da mediação de um sistema de crenças e rituais. Aposta na possibilidade de um encontro íntimo com um alguém maiúsculo, um alguém transcendente que se revela, identificado como fundamento do ser e da existência. Ao formular a palavra Deus, procura manter aceso o espanto humano diante do mistério absoluto e a esperança de religação com esse divino, através de uma vivência amorosa e da releitura da vida a partir da memória dos acontecimentos fundantes. Daí a dupla origem etimológica de religião, religare e relegere, religar o humano divino, reler a própria vida à luz de Deus, né? Então, como conclusão parcial, que daqui a pouco a gente vai começar um curso mais completo, né? Eu queria destacar que efetivamente a psicanálise pode esclarecer a dinâmica psíquica presente na experiência religiosa, né? A maneira como Freud interpreta os elementos religiosos que comparecem no seu consultório trazem certa luz sobre como o analista aborda na sessão os traços de religiosidade e de irreligiosidade dos seus analisandos, sempre apontando para o enigma do desejo. Nessa direção, a contribuição mais original da psicanálise ao campo da religião está na possibilidade de lançar uma nova luz sobre as vivências religiosas a partir da ética da singularidade e da permanente reconstrução de hipóteses para a fé e a descrença, que apontem para a dimensão inconsciente. Seja a fé interpretada como amor inconsciente pelo Pai, expressão do anseio de que exista um fundamento para a própria existência, que passa a ser garantida pela existência do Pai, seja a descrença interpretada como ódio inconsciente pelo Pai, expressão do desejo de que o Pai morra, ou ainda de que o Pai não exista, o que uma análise promove são condições mais favoráveis para que o sujeito entre em contato com as forças que o atravessam e determinam sua fé ou descrença mais além de sua consciência. Então, para falar com vocês hoje, eu me baseei nesse trabalho que eu apresentei num congresso da Associação Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, com o título Psicanálise e Religião, Ética, Clínica, Formação. Eu vou colocar o link para vocês, quem quiser acessar o texto. Eu pretendo retrabalhá-lo para publicar em artigo, uma versão muito maior, né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês que estiveram aqui, que entraram,
que acompanharam alguma parte, ou quem está desde o começo, né? Então, daqui a pouco eu vou começar o curso sobre o caso Dora, às 19 horas, não é? Quem quiser se inscrever ainda dá tempo, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, ou pelo WhatsApp. As informações estão no perfil do Instagram, né? Eu coloquei um valor de R$150 para esse curso. Eu estou começando uma nova fase que agora... Obrigado, que bom que vocês gostaram aqui. Estou vendo Slan, Esther, Aline, querida. Muito obrigado. Aline, a gente vai trabalhar em breve juntos aqui com alguns cursos para vocês. Então, eu coloquei a opção até mesmo de pagamento pelo cartão de crédito em 12 vezes sem juros de R$150. Dá uns R$12 por mês para que todo mundo possa participar. Então, se você quiser participar, só pode pagar R$15. Então, parcelando, a gente negocia. O importante para mim é muito mais essa troca com vocês pelo Zoom. É muito legal, a gente interage. Aqui a gente tem a Luciana, Vivência em Prosa, que prova que o nosso trabalho há alguns anos já, mais de 5 anos de pesquisa, de estudo em conjunto, está frutificando. E para quem quiser fazer o curso completo com os 5 casos, eu também abri essa possibilidade de descontar o preço de um dos cursos. Então, ao invés de 750, quem for fazer os 5 casos vai pagar 600, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Mais importante do que isso, pessoal, o grupo de estudos está aberto. A gente tem um WhatsApp que a gente fica conversando, troca. Muito bom, Denise, vai ser muito bem-vinda. Só mandar um alô lá no direct. A gente tem um grupo de WhatsApp, de e-mail, onde eu sempre compartilho novidades sobre esse tema, psicanálise e religião. A gente tem conferências que vão voltar a ser semanais, gratuitas, com especialistas de diversas áreas. A professora Maria Clara Bingman, que entrou aqui também durante a live, ela já falou para nós, está no YouTube. A gente tem uma série de gravações já no YouTube. Então chega junto, não pode nesse horário, vai ficar gravado. Se não puder ou não quiser fazer esse curso agora, mas se interessa, fica perto, manda mensagem, que a gente tem uma comunidade bacana, aberta, de muitas trocas. E é isso. Espero que vocês se interessem, e aqueles que quiserem é só mandar um alô. Beleza, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui, e a gente se vê logo mais, daqui a 15 minutos, quem tiver no curso. Quem não tiver, manda um alô, alguma coisa aqui pra gente poder manter contato. Um abraço, hein? Até logo!